Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. A abordagem metodológica que nós usamos neste formato de podcast é inspirado no modelo de gestão por competências CHA. C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes, em que os líderes cá passam, transmitem quais são os conhecimentos teóricos, saber teórico que obtiveram, para dali definirem um propósito de vida e também definirem a partir dali um segredo, vamos lá, para o seu sucesso, que tem como um legado para transmitir aos outros. Também é inspirado nas habilidades. As habilidades é o saber fazer, isto é, competências práticas que permitem desenvolver ferramentas como liderança e empreendedorismo para materializar os seus ideais ou o seu propósito de vida. E por fim, que atitudes, isto é, que caráter, saber ser e estar, habilidades comportamentais é que desenvolveram para dali forjarem um posicionamento, sob o ponto de vista de equilíbrio existencial, para que possam acomodar quer o conhecimento teórico, quer o conhecimento prático, impregnado na sua própria, no seu próprio caráter, por assim dizer. É nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade de líderes que sejam conscientes, que são líderes. Não basta só ter o conhecimento de liderança, mas é preciso ter a consciência de que ser um líder. Também uma comunidade de líderes sejam responsáveis com o papel que tem em fazer uma influência positiva para os seus liderados internos e externos, e também uma comunidade de líderes empáticos com os seus liderados e empáticos uns com os outros. Para o dia de hoje temos como líder convidado Nuno Soares, ele que é licenciado em Ciências de Informação, empreendedor, business developer, growth hacker e muito mais. Nuno Soares, bem-vindo ao nosso podcast. Olá, boa tarde, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar convosco e grato aqui pela esta oportunidade. Muito obrigado. Nuno, estive a ler assim o teu portfólio e compreendi que a parte desta veia, que hoje é comunicação, que há de ser uma das principais indústrias ou plataformas que o Nuno atua, tem já a sua raiz desde a formação, o plano de formação, que é uma formação em Ciências de Informação. E depois também houve o espaço entre a formação e agora que está a empreender, houve um espaço em que cultivou, esteve envolvido na indústria enquanto um colaborador de empresas de topo, por assim dizer, nomeadamente a nível Portugal, da área de telecomunicações. Como é que o Nuno se revê enquanto, nos dias de hoje, um empreendedor na área de comunicação? Qual é o seu Blue Ocean Strategy? Já disse-nos que é apaixonado por tecnologia e inovação. O que é que o Nuno traz de inovador a nível da comunicação nos dias de hoje? Então, eu sou moçambicano, nasci em Tete. Desde pequeno, antes de sequer pensar em ir para a faculdade, acredito que tinha já esta veia da comunicação na minha família. Eu sou sobrinho do João Ribeiro. João Ribeiro trabalhou em muitas televisões, é cineasta moçambicano. E a minha mãe também sempre esteve ligada a essa área. Ela, além de outras atividades, faz traduções. E quando eu era criança, ela, em vez de me dar uma mesada todas as semanas ou semanada, eu fazia pequenos trabalhos para ela. Ela pagava os pequenos trabalhos que eu ia fazendo ao longo do tempo. Então, por exemplo, ela fazia traduções, em vez de ela datilografar, ela ditava e eu datilografava, e depois ela pagava por página. E aquilo dava para fazer a minha vida, né, da adolescente. A certa altura decidi que queria ter uma experiência, algo que eu aconselho a qualquer pessoa que tenha essa oportunidade, a sair de Moçambique, ver o que é que está a ser feito noutros países, ver
absorver outras realidades, outros princípios, outras culturas, ver outras maneiras de fazer a mesma coisa que podem trazer outras soluções diferentes daquelas que nós achamos que são as mais óbvias, né? E saí, fui estudar para fora. Neste período também fiz um acordo com os meus pais pagavam os estudos, mas o resto tinha que ser eu sozinho a virar-me, não é? Então trabalhei num cinema como técnico cinematográfico, na projeção do cinema, enquanto estava a estudar, e também organizava eventos. E no tempo em que organizava os eventos, é engraçado que aquilo que era um hobby ou uma fonte de rendimento tornou-se uma fonte de grandes receitas. Trabalhei com grandes nomes do universo lusófono: Anselmo Ralph, Caixa, Nelson Freitas, George, Força Suprema, Johnny Ramos, Valete, sempre daqui de muitos, durante muitos anos. E após terminar a faculdade, fui recrutado por decidi que não queria vir imediatamente para Moçambique, queria ter uma experiência laboral, ver aquilo, como tinha dito já, que está a ser feito e ganhar um outro ritmo diferente daquilo que é praticado cá. Então enverdei nos quadros da Nós, na altura não era Nós, chamava-se Ótimos. Mais tarde fundiu-se com a TV Cabo em Portugal. Na altura e juntaram-se tanto a Ótimos e a TV Cabo e formaram a Nós, uma das maiores operadoras. Eu acompanhei esse processo, trabalhei com eles durante 10 anos. E a certa altura achei que queria algo mais. Tinha estudado, tinha uma experiência. Então juntei-me a algumas pessoas da área e decidimos abrir uma agência de comunicação em Portugal. Abrimos uma agência de comunicação que até hoje existe, está em Coimbra e é sustentável. Portanto, foi em 2014 que nós abrimos esta nossa agência, após ter passado por esse percurso todo. Começámos a trabalhar com grandes marcas já na parte de comunicação corporativa, não é? Tanto na parte de gestão de imagem, branding, vídeos, fotografia, redes sociais e muitas outras coisas. Até que, a certa altura, eu decidimos expandir também para Moçambique, né? O meu filho, né, tem que regressar a casa a determinado ponto. Então decidi voltar e abrir um escritório dessa nossa agência cá. E vim. Só que não queríamos ter, respondendo também àquilo que questionou, queríamos ter alguns fatores diferenciais. Já haviam várias empresas de comunicação no mercado. Por que o mercado iria escolher a nossa e não as outras, né? O que nós trazíamos diferente? Então nós decidimos ver o mercado de uma outra maneira. Tentar ter alguns produtos nossos e sermos conhecidos por esses próprios produtos. Depois, mais tarde, o nosso trabalho justificaria os clientes, não é? Portanto, havíamos de angariar clientes devido à qualidade do nosso trabalho. Então lançámos 2 produtos. O primeiro produto que nós lançámos chamava-se o Enadata. O Enadata é uma plataforma de pesquisa de mercado. Inquéritos, sondagens, estudos de mercado, análise de dados. Portanto, tem várias vertentes. E quando lançamos este produto, concorremos a um concurso de startups. Era o Seed Stars. E ganhamos. Ficamos em primeiro lugar. Cá? Sim, cá. É a maior competição de startups para mercados emergentes do mundo. E nós ganhamos por Moçambique. Vamos representar Moçambique pelo mundo fora. Tanzânia, Suíça, África do Sul. Fomos a muitos sítios. Fomos ao Web Summit. Fomos a muitos sítios com essa plataforma, com essa ferramenta. Ganhamos um fundo, um financiamento. Trabalhamos com várias reservas. Fizemos muitos inquéritos pelo nosso território nacional com essa plataforma. E foi um produto que se tornou por si só independente. Portanto, era uma coisa, mas se reparar, são produtos que acabam por estar relacionados. Por pesquisas, sondagens, acaba por ser também comunicação, porque as empresas podem perceber como é que estão posicionadas no mercado através destes estudos. Claro. Né? E depois definir melhor a sua estratégia a nível global, inclusive a de comunicação. Ok. Lançamos também outros produtos. Lançamos a Xonguila, que é uma revista, que tem, nós reparamos que infelizmente Moçambique nem sempre está na ordem do dia pelos melhores motivos, catástrofes ambientais, guerra e outros motivos pelo mundo, e depois, muitas das vezes as pessoas quando vêm a Moçambique ficam deslumbradas, não têm noção que nós temos esta maravilha, praias, pessoas, cultura e uma série de coisas.
achávamos que Moçambique estava a ser mal promovido. Então decidimos criar uma ferramenta que promovesse Moçambique e mostrasse aquilo que de melhor temos para oferecer dentro das áreas do turismo, cultura, empreendedorismo e ambiente. Então, com o passar do tempo, né, fomos evoluindo este produto. O primeiro ano a revista era somente digital, em formato eletrónico, mas depois, com o tempo, fomos adquirindo confiança por parte dos anunciantes e tivemos a possibilidade também de imprimir a revista. Conseguimos posicionar a revista a bordo de uma companhia aérea, que é a Ethiopian Airlines de Moçambique, que neste momento está com a atividade suspensa por causa do Covid, mas acredito que em breve voltará, desde que houve a pandemia que reduziu, mas eles tencionam regressar em 2023. Mas por si só ficou uma revista que foi melhorando edição após edição. É engraçado que eu olho para as nossas primeiras edições e digo, meu Deus, o que é isto? Né? Olha o que e noto uma evolução clara desde o início para agora. Né? Com o passar do tempo, fomos adquirindo uma série de novas ferramentas que foram ajudando a melhorar o nosso produto, né? E também ajudou-nos a posicionar como agência. Portanto, os clientes começaram a ver que tínhamos produtos sólidos, fazíamos trabalhos bons, então o mercado começou-nos a absorver organicamente. Portanto, foi uma coisa que o tempo e a qualidade veio ao de cima, não é? É engraçado que quando nós abrimos a empresa, nós tínhamos aquela ideia que eu acho que qualquer pessoa tem, que o resultado é imediato. Eu abri uma empresa e amanhã estou a faturar, e a minha empresa vai ser muito lucrativa. Isto é um erro, né? É um processo longo. Muitas vezes apetece-nos desistir e atirar a toalha ao chão, mas depois com o tempo vamos percebendo que é uma coisa que demora tempo, que é uma coisa que tem que ser feito paulatinamente. E é isso, basicamente. Muito bem. Qual era o posicionamento estratégico da agência na altura em que iniciaram operações em Portugal, abrindo cá uma representante em Moçambique? Mais concretamente aqui em Moçambique, se foi um posicionamento estratégico de extensão da estratégia lá local, eventualmente não, por causa de questões de adaptação. E qual é o posicionamento estratégico hoje da agência? Os mercados são muito diferentes. Portugal é um mercado extremamente competitivo. Há muita gente boa a fazer o mesmo que nós. Eu não tenho argumentos. Os meus argumentos, por mais que sejam bons, eu tenho um mercado muito equiparado àquilo que eu faço e muito competitivo a todos os níveis. A nível de preço, a nível de qualidade, a nível de capacidade, de tudo. Aqui, Moçambique é um país grande em que há muitas oportunidades ainda. E bem exploradas, há espaço para todos. Certo. Nesta fase. Não digo que no futuro próximo as coisas não mudem, né? Mas neste momento, Moçambique ainda há muitas oportunidades. Nós precisamos de tudo. Se nós olharmos à nossa volta, os passeios têm que ser trabalhados. Temos muitos passeios, temos muitas empresas de construção. Portanto, não deveria ser esse o caso, né? Mas isto só para dizer que nós estamos num país que sente falta de tudo. E que infelizmente nós, se conseguirmos ter fazer um trabalho de qualidade e fazer as entregas dos serviços a tempo e horas, regular, com pessoas devidamente capacitadas, eu acredito que nós só por cumprirmos e por fazer as coisas com qualidade, acabamos por ter o nosso espaço aqui no mercado, né? Hoje em dia as coisas já são um pouco diferentes. Na altura nós tínhamos que correr atrás, ninguém nos conhecia, não é? Era uma coisa totalmente nova. Nós tínhamos que correr atrás dos clientes, e muitas das vezes nós aceitávamos todo o tipo de trabalho porque precisávamos de comer, não é? Precisávamos de sobreviver. Certo. E hoje em dia nós já temos uma postura um pouco diferente, porque para já o mercado já nos conhece e depois nós já percebemos também. Nós tratamos todos os clientes da mesma maneira, mas nós conseguimos perceber onde enverdar mais esforços, não é? Portanto, uma pessoa que está apenas a querer
tirar informações para o seu negócio, uma pessoa que quer realmente fechar um trabalho connosco, nós conseguimos entender que tipo de cliente é que estamos a lidar, não é? Ou se apenas quer 3 propostas para um concurso, né? Isso acontece muito. Acontece muitas vezes. E uma proposta demora a ser feita. Uma proposta, muitas das vezes, nós temos que mandar proposta técnica, proposta visual daquilo que estamos a fazer. E se fizermos em vez de isso, até apresentar e no fim do dia, se for uma coisa em que nós não vamos ser a empresa selecionada logo à partida, é uma coisa que ocupou-nos muito tempo de trabalho. E o tempo que se perde com um mau cliente é o mesmo tempo que se perde com um bom cliente. Agora, é preciso saber identificar. Muitas vezes nós não temos essa percepção. Aliás, o mercado não tem essa percepção. E é difícil entender isso. No tempo em que eu tive na NOS a trabalhar, esses tais 10 anos, foi uma escola. Ali o mercado era extremamente agressivo. Nós tínhamos objetivos muito altos. Tínhamos as equipas que estavam por trás de nós a gerir e eram muito exigentes. Então foi um mercado foi um tempo desgastante, mas que me ensinou muito a perceber o mercado, a lidar com as pessoas. Hoje em dia nós temos uma abordagem ao mercado diferente. Do que inicial nós tínhamos que correr atrás de tudo e faz parte do processo de crescimento. Inicialmente nós não somos conhecidos, temos que definir estratégias para ganhar nome no mercado, para conseguir fazer com que os clientes nos vejam como um produto de valor, muita coisa. Hoje em dia eu penso que nós já conseguimos ter essa pelo menos com algumas instituições com que nós já trabalhamos e que continuam-nos a pedir trabalhos, que nos reconheceram o nosso valor e temos uma relação mais próxima. Antigamente, não. Nós tínhamos que cativar esse mercado. E nós estamos num mercado muito pequeno. Aqui a publicidade boca a boca, se nós fizermos um bom trabalho e depois partilhamos com outra pessoa, a pessoa, quando necessitar, acaba também por vir atrás de nós. Claro que nós também recorremos, fazemos publicidade dos nossos serviços, temos outras ferramentas de comunicação que nos ajudam a fazer a divulgação dos nossos serviços. Mas eu penso que o bom trabalho e o facto de ter brio no trabalho, de cumprirmos com as metas, com os timings, ter um bom relacionamento com o cliente, mesmo a parte administrativa, estar bem organizado, fez com que nós hoje olhemos para o mercado de uma outra maneira diferente, muito mais sólida, muito mais plena, clara, organizada do que há 8 anos atrás, quando abrimos a empresa. Muito bem. E qual é o papel do Nuno, é o seu papel pessoal na equipe enquanto um dos cofundadores, mas se olharmos para o investidor como sendo aqueles que são os pioneiros em investirem na cultura organizacional da organização para transmitirem um protótipo, né, o qual as pessoas possam compreender e depois replicarem, para poderem depois numa equipe terem tantos Nunos em termos de mindset, que depois facilmente faz com que os processos se conectem e consolidem. Qual é o papel, na altura, e qual é o papel que tem hoje? Eu quando abri a minha empresa, eu juntei-me com uma pessoa. Essa pessoa que trabalha comigo até hoje e que está à frente da nossa operação em Portugal, no tempo em que eu estava nos cinemas, era meu chefe, meu gerente, hoje é meu sócio. E quando eu decidi abrir a minha empresa, eu fui chamá-lo. E por que eu fui chamá-lo? Fui chamá-lo porque essa pessoa era um exemplo. Eu tinha vários chefes no cinema, né? Quando trabalhava, eu estava na faculdade. E todos os chefes mandavam fazer as coisas. Aquele chefe era um líder, era uma pessoa que arregaçava as mangas e se tivéssemos um problema na projeção, ele vinha ajudar. Se tivesse que ir para... Era um cinema, não é? Tivesse que ir à parte de rasgar os bilhetes na porta, ia ajudar. Se tivesse que fazer pipocas para servir aos clientes, ia servir. Portanto, ele por si só era um líder. E eu dizia, um dia, se eu tiver algum trabalho, eu gostaria muito de ter essa pessoa na minha equipa, que é uma pessoa que eu me revejo. Eu sou uma pessoa que me divido muitas das vezes e até eu sempre que entro num projeto, eu atiro-me de cabeça, de forma que o projeto seja um projeto de sucesso.
E neste percurso, não estou a dizer que tudo correu bem, não é? Claro que há coisas que nós vamos fazendo às vezes e que infelizmente não correm como nós esperamos, mas faz parte. Faz parte. Nós não nascemos, nem tudo corre bem nas nossas vidas, nem todos os dias são dias de sol, não é? E aprende-se mais nas falhas, sem dúvida. O erro, tentativa, há bocado estávamos a falar antes de começarmos aqui o podcast e uma coisa que vimos é que a troca de experiências é uma das maiores maneiras de aprendizagem, né? De aprender conhecimento. Por isso é que há muitos eventos de networking e há várias coisas. Porque se eu for a fazer uma coisa que já fez, né? Ou que outra pessoa já fez, eu vou. E se a pessoa me disser, olha, não vai por aquele caminho porque aquele caminho não é o caminho correto, ou não faz isto porque eu já fiz e não deu, eu vou perceber como defender, como não fazer, como cometer aqueles erros. Claro que há coisas que eu vou ter que aprender e se calhar depois, quando falar numa futura conversa com essa pessoa, eu vou-lhe mostrar uma outra via que também não era correta. Sim. Mas há de haver uma via correta, né? E há de haver um aprendizado coletivo. Sim, sempre. E cortam-se etapas se a pessoa tiver obter conhecimento de alguém que já fez aquilo, né? Pode-se cortar etapas. E é isso. Hoje em dia nós temos uma maneira nós já sabemos muito bem, eu já sei quais são as minhas mais-valias, já sei aquilo, e nós não podemos fazer tudo. Há coisas que nos ultrapassam. Eu ainda tento fazer tudo, ou pelo menos supervisionar tudo antes de sair. Mas sinceramente sei que sou humano, não é? E há coisas que eu não consigo. E há outras pessoas que a determinadas tarefas têm mais skills que eu. Então se calhar prefiro delegar ou contratar alguém que saiba mais sobre um determinado tema do que eu e que me possa trazer mais-valia nesse sentido, em equipa, né? Não por si só. Claro que nem sempre eu posso fazer isso, mas sempre que posso e tenho um projeto que requer habilidades que eu não sou capaz, prefiro recorrer a quem saiba do que estar a fazer asneiras, né? Mas basicamente é isso. Acho que a maturidade, e ao longo deste tempo, se calhar se nós tivermos esta conversa daqui a 8 anos, eu vou passar outras informações. E vou dizer, olha, eu experimentei coisas que não deram certo e de certeza que vão acontecer, porque todos os dias aprendemos, né? Todos os dias as coisas são diferentes. Mas acho que a maturidade a nível de negócios, hoje, sabemos onde, que caminho seguir, onde realmente despender esforços, com quem colaborar. Portanto, acho que esta gestão, ao longo do tempo, as pessoas vão ganhando calos, né? Vão percebendo onde apostar realmente. Né? No início, não. No início, as pessoas têm que, né? Fazer tudo. Muito bem. Em que momento é que o Nuno, tendo já, digamos que nascido naquele ambiente e desenvolvido um certo talento natural que foi bebendo ali na família, em casa, na convivência com seus familiares, também passaram muitos deles, alguns estão na área também de comunicação. Em que momento é que através da busca do autoconhecimento agregado a este talento, depois lhe levou a conhecer um propósito de vida que lhe conduz aqui até os dias de hoje? Eu penso que esse momento surge na altura em que eu trabalhava para uma empresa grande e até tinha um emprego estável, 10 anos a trabalhar numa grande empresa, penso que já é uma carreira, já há algum tempo. Mas decido ir apostar no meu próprio destino, né? No meu próprio caminho, naquilo que eu tinha obtido conhecimentos e queria algo mais. Eu, inclusive, antes de sair dessa empresa onde estava, eu disse, olha, eu quero algo mais para mim do que isto. Isto não é somente aquilo. Eu não quero passar a minha vida inteira aqui. Vocês têm algo mais para me oferecer? Eu perguntei. Tenho uma coisa que eu guardo hoje, é a minha carta de despedimento desse trabalho. Porque, de facto, aquilo era... Eu estou a trabalhar há 10 anos convosco.
houve uma evolução, mas não houve uma evolução muito grande durante estes 10 anos. Eu quero algo mais para mim. Vocês têm algo mais para me oferecer? Não temos. Ok, então, obrigado. Eu vou seguir o meu caminho. E foi aí que decidi. Eu acho que essa parte foi a parte que houve um clique, né, na minha vida, e que a pessoa e despertei. E não foi fácil. Falei com alguns amigos na altura, eles incentivaram, mas na teoria é muito fácil, né? Mas depois, quando chega a altura de pagar contas e tal, a pessoa põe as coisas na balança, né? Mas penso que foi essa altura que despertou e fez-me ver as coisas, mesmo com os meus familiares, estava a dizer. Eles sempre incentivaram a fazer tomar o meu próprio caminho. Certo. Se bem que com prudência. E se calhar eu também fui um pouco impulsivo, mas trabalhei muito tempo com outras empresas. Portanto, não foi uma decisão, não foi logo após 2 anos. Mas basicamente é isso. Portanto, foi essa altura e depois tivemos muitas fases que as coisas não corriam bem. Não tínhamos muitos clientes, não tínhamos muitos... Houve muitas discussões internas entre o nosso grupo. Ainda há. É algo que nunca vai deixar de existir. Mas hoje olhamos as coisas de uma outra maneira. E hoje percebemos que as coisas, como a planta não nasce... Uma árvore não nasce grande, né? Tem que ser gradual. Mas às vezes a sociedade... toda a pressão que existe à volta não entende muito bem isso e acaba por vir para cima de nós. E nós também temos obrigações, temos famílias, temos contas, temos uma série de coisas que temos que suportar, né? É verdade. Então não foi um processo fácil, mas hoje estamos vivos na luta. Muito bem. Em que fase do ciclo de vida do projeto encontra-se o grupo, né? Projeto Empreendedor, e tendo ultrapassado, portanto, sei que um dos produtos, quer seja o caso da revista Xonguila, foi lançado em 2017, agora já está há 5 anos de existência no mercado cá, tendo ultrapassado esses últimos 3 anos, desde que no início da pandemia, esta parte, e agora em que as coisas já começam a normalizar, embora disse que é um novo normal, porque as coisas já não são como antes. Nunca serão. Qual é em que fase que se encontra e como é que olha para frente em termos de novas oportunidades nesta nova realidade? Nós, durante a pandemia, em relação à revista, nós tivemos um momento muito mau. Nós trabalhamos com publicidade, em grande parte. E as empresas todas estavam a lutar para sobreviver na altura. Então, para pouparem algum budget que tinham, e muitos deles era esse da comunicação, para poder ter a sua operação garantida, tiveram que cortar os contratos que tinham connosco. Houve uma altura que nós na Xonguila perdemos todos os anunciantes, não tínhamos nenhum anunciante na Xonguila, excepto um banco. Não vou dizer o nome, mas nós até fizemos uma edição exclusiva para agradecer esse banco. Foi a única empresa que ficou connosco durante o período da pandemia. A edição foi toda a preto e branco, só menos a página da publicidade do banco era colorida. Em forma de agradecimento ao banco, que durante aquele período foi a única instituição que não nos abandonou. E foi muito difícil, porque nós foram principalmente o primeiro ano. Depois aí está, o mercado começou a ver as coisas de uma outra maneira. Mas aquele primeiro ano foi um choque. E após esse período, o mercado começou a entender que tinha que se posicionar de uma outra maneira. Então começou a apostar muito no digital. E nós já tínhamos essa componente muito forte entre nós. Nós já tínhamos 200.000 followers nas redes sociais, já tínhamos uma série de coisas que inicialmente era visto, aliás, não era muito compreendido quando nós lançámos a revista. Porque quando nós lançámos a revista, nós íamos falar com um patrocinador e dizíamos: olha, eu tenho uma revista, mas a nossa revista é só digital. E não existia uma cópia impressa. Eles não olhavam para a nossa revista com o mesmo valor que olhavam para outras revistas no mercado que já existiam em formato impresso. Até poderão duvidar de alguma seriedade. Sim, eles até diziam: não, mas estes tipos estão a apostar em tecnologias
que ainda não estão bem estudadas. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, quando nós falamos com um possível anunciante, a primeira coisa que ele faz, quantos seguidores vocês têm? Vocês estão em que plataforma? Quantos likes? Controlam isso, metem software nos nossos sites para controlarem os cliques das publicidades que eles têm. Portanto, hoje o mercado mudou. Naquela altura, não. Naquela altura, nós íamos, quando a Shonguila apareceu há 5 anos atrás, nós íamos falar com os clientes e para nós era uma obrigação ter a revista impressa. Era uma obrigação, porque não tínhamos... E quando nós tivemos a primeira versão da revista impressa, foi uma das maiores conquistas que nós tivemos. Imagino. Só que imprimindo uma revista, nós gastamos 200 mil meticais por mês em impressão da revista. É muito dinheiro. É uma coisa muito... E com muito poucos apoios. Portanto, é uma coisa muito dispendiosa. Sim, mas depois nessa fase, as coisas começaram a ser vistas de uma outra maneira. Portanto, houve outros mecanismos de comunicação que começaram a ser explorados. E nós já dominávamos esses mecanismos, que foi uma mais-valia para nós. Então, conseguimos nos posicionar bem. E acredito que o futuro irá por aí. Portanto, eu acredito que no futuro, cada vez mais esse universo, o mundo digital, o mundo vai passar por aí. Vamos ter uma realidade híbrida, né? Do presencial com o virtual, o digital, e esse acho que vai ser cada vez mais assim. Vamos começar a ouvir mais podcasts, vamos começar a ouvir vamos ter mais apps, vamos ter uma série de mais ferramentas que nos irão pôr neste mundo digital e comunicar através dele. Mas, felizmente, nós já tínhamos uma comunicação para aí virada. Se calhar por causa dessa experiência no estrangeiro, que nós já vemos, por exemplo, a nível de pagamentos online, compras online, uma série de possibilidades que existem em outros países, Moçambique está a ter agora. Né? Está a ter agora. Já deveríamos estar mais evoluídos, mas não, é o mercado, é o que é, somos assim, havemos de chegar lá. Mas é isso, hoje em dia a abordagem é mais focada nesse fórum, embora os meios tradicionais têm que estar sempre presentes, não é? Também, os meios tradicionais, mas acredito que este mundo digital, virtual, dos cliques, dos likes, dos followers, das newsletters, dos eventos online, dos zooms, essas coisas abriram-nos um caminho de possibilidades que nem nós sabíamos que existia, né? E que agora estamos cada vez mais a explorar. Claro que em fusão com o que tínhamos antes, não é? Mas basicamente é isso. Muito bem. Em que líder, enquanto pessoa, referência ou escola, é que o Nuno se inspira e como é que consegue configurar esse seu sentido minimalista, quer dizer, um líder, uma pessoa assim, simples na abordagem, mas complexa, vamos lá, do ponto de vista de visão. Como é que torna também minimalista a sua visão e inspirado em que estilo, um modelo de liderança? Para mim, os meus maiores líderes são os meus pais. Certo. Eu tenho uma irmã, é médica, mas os meus pais são os meus maiores. Minha mãe e o meu pai até hoje são pessoas que trabalham. O meu pai tem 72 anos, mas até hoje é uma das pessoas mais trabalho. Eu cresci com uma biblioteca em casa, de escadas. Aquelas bibliotecas de escadas que andam. E é engraçado que, por exemplo, o meu pai, se comprar um eletrodoméstico, lê o manual todo antes de começar a usar. A minha mãe sempre foi ligada às letras. Ela tem vários livros no mercado, tem os primeiros livros do Mia Couto, ela fez a revisão, trabalhava com o José Craveirinha, foi vice-presidente da AMOC, a Associação Moçambicana da Língua Portuguesa. Uma pessoa que está muito ligada a esse meio e trabalha muito nessa área. Então, eu sempre me identifiquei muito com os meus pais e sempre os vi como melhores amigos, como pessoas de inspiração. Tenho uma relação muito boa com eles. E claro que há outras pessoas, e há inclusive algumas pessoas aqui em Moçambique que olho e vejo como exemplos e pessoas que eu gostava que me inspiram, né? E alguns até que são meus amigos. Frederico Silva, Marlene de Souza, vamos a falar há pouco. São pessoas que eu vejo que correm para alcançar os seus sonhos e são pessoas com que eu me identifico. Claro que há líderes internacionais, e há o Steve Jobs, há esses grandes, né, que nós todos reconhecemos muito valor. Mas eu prefiro
basear-me em exemplos práticos que estão perto de mim. Sim. Pessoas que eu sei que posso me inspirar e que estão aqui e que se eu tiver uma dúvida podem me ajudar, podem contribuir. E é engraçado que eu até hoje, em todos os meus projetos, envolvo essas pessoas próximas, peço opiniões, peço dicas, e eles a mim também pedem, porque de facto são pessoas que conhecem o mercado, são pessoas que vivem na mesma realidade que eu, são pessoas, muitas das vezes nós cometemos o erro de achar que alguém noutra realidade é feliz, ou está bem, Isso, ou está, mas na realidade dele, ou é infeliz, na realidade, nós não conhecemos aquela realidade. Estas pessoas que eu estou a falar são pessoas que vivem perto de nós, são pessoas que estão connosco e que partilham das mesmas dores, têm os mesmos problemas e sabem como ultrapassar, ou pelo menos têm as suas maneiras de empurrar com a barriga também para conseguir alcançar. Então, eu prefiro ter essas pessoas como exemplos, são pessoas próximas e que eu vejo, revejo-me, do que estar a ir a outros. Mas claro que há pessoas ligadas ao cinema, eu vejo muitos filmes, muitas séries, portanto acho que é uma boa maneira para adquirir conhecimento. Leio muito, portanto faço muita coisa, mas no que diz respeito à inspiração, prefiro ir a estes exemplos próximos aqui, dentro deste nosso sistema e desta nossa sociedade, e tentar com eles, de certa forma. Nós temos outros projetos, por exemplo, vou falar aqui rapidamente de um projeto que nós temos que também é nosso, que chama-se Compra Nosso, não sei se vocês já viram. Esse projeto também faz parte da nossa agência, não é? É uma parceria nossa, Ideia Lab, mas que tem o objetivo de incentivar a compra dos nossos produtos, serviços nacionais, moçambicanos. Né? Portanto, foi uma campanha muito grande que nós fizemos. Está um pouco ligado ao local, não? Sim, nós fizemos uma campanha enorme neste efeito. Envolvemos uma série de celebridades, desenvolvemos uma plataforma de ferramenta, uma plataforma com cursos online grátis, fomos aos mercados dar formações, há próprios supermercados que têm áreas, Compra Nosso, só com produtos nacionais, fizemos iniciativas paralelas que ajudam o selo Made in Moçambique, portanto a explicar como adquirir, como fazer. Fizemos uma série de webinars, foi um projeto muito bonito. Mas aí está, este projeto, claro que faz sentido em qualquer parte do mundo, o seu próprio país, consumir os próprios produtos, né? Sim. Os impostos ficam no seu país, incentivam, ajudam as famílias que estão a produzir as coisas. Mas aqui em Moçambique, nós precisamos disso e muito mais. Né? Portanto, e aí está, juntando-me a pessoas que têm a mesma filosofia, nós conseguimos impactar melhor a nossa sociedade e contribuir para que o nosso povo tenha, de uma forma indireta, alguns benefícios, né? Que de outra forma não tem. Se calhar na Europa não há tanta essa necessidade, mas aqui, por nós conhecemos este meio, sabemos que este meio é assim, nós sentimos a obrigação de dar o nosso contributo e de fazer esse tipo de iniciativas para puxar os nossos, né? Então nós fazemos, essa é uma outra iniciativa, há outras, mas eu ia ficar aqui a falar até ao fim. Muito bem. Como é que o Nuno se trabalha a si mesmo? Como é que cuida de si para poder naturalmente cuidar dos outros? Quando digo trabalhar, sei como é que se prepara fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Eu sou uma pessoa particular. Eu todos os dias faço exercício, gosto de correr, gosto de fazer, vou ao ginásio, jogo futebol, todos os dias, exceto domingo. Mas eu sou uma pessoa que tem eu até agora vou morder na língua, porque não é uma coisa muito boa. Eu deito-me tarde. Por quê? Porque, para mim, a hora em que eu tenho mais tempo para produzir é à noite. Há pessoas que não são assim. Durante o dia, o meu telefone passa todo o dia a tocar, e-mails, pessoas, tenho sempre muitas atividades. Então, eu quando me quero concentrar, eu prefiro trabalhar à noite do que de dia. Trabalho de dia, todo o dia, mas há determinadas tarefas que eu prefiro fazer à noite. Somente aquela criação, né? A parte da criatividade. Estou no meu mundo, com a minha música, com o meu espaço,
sem ter que despender energia para outras coisas. Mas neste processo todo, atenção, quando eu digo isto, às 7 da manhã estou acordado, né? Não é que acorde tarde, às 7, mas eu produzo melhor à noite, tenho essa noção. E, por exemplo, nós, no meu caso, eu produzo melhor à noite, mas há um momento que nós temos que desligar. Se nós não desligarmos e não tivermos espaço para nós próprios, nós deixamos, não produzimos bem. Há momentos que eu vejo que eu estou no computador a fazer uma determinada coisa e eu olho e digo, eu já não estou a fazer nada aqui, eu já não estou concentrado, a minha cabeça já não está focada, eu já não tenho as minhas coisas, portanto, mais vale desligar e depois continuar no dia a seguir, porque eu vou estar a perder tempo. E perder tempo, o meu bem maior é o meu tempo, de facto. E perder tempo é gastar recursos. Uma pessoa deve apostar naquilo que lhe vai trazer retorno. E não falo só retorno financeiro, falo todos os níveis. Retorno de amizades, retorno de não deve despender tempo por coisas que não fazem sentido. Então, respondendo à pergunta, desporto é uma maneira para ter o equilíbrio, tentar gerir o tempo e quando chegar àquela altura de desligar mesmo. Eu não tinha férias, eu tive férias este ano, não tinha férias desde que abri a minha empresa. Desde 2017? Desde 2014. 14 em Portugal. Desde 2014. Não tinha férias desde 2014. Não estou a dizer que no fim de semana não posso sair a uma praia. Falo de férias, uma semana de férias. Tirar uma semana para desligar. Porque aquele que acha que a ir pelo caminho do empreendedorismo vai ter a vida simplificada, está completamente enganado, né? Porque ele acaba por ser o dono do seu próprio negócio e tem muitas outras preocupações que não tinha quando era funcionário, né? A contabilidade da empresa, os pagamentos dos funcionários, há famílias que dependem da qualidade da vida da empresa, não é? Então, para a empresa estar viva é necessário que isso tudo aconteça. E basicamente é isso. Portanto, nós temos que ter algumas coisas que nos ajudem a abstrair do trabalho e do nosso dia a dia, não é? Essa parte laboral. E é preciso desligar mesmo. Há um momento, por exemplo, eu quando vou ao ginásio, tento nunca levar o celular. Eu vejo as pessoas a tirarem selfies no ginásio, a tirar fotografias. Eu acho isso um erro. Porque aquele momento é um dos poucos momentos em que eu posso estar desconectado. Estar na minha cabeça, não estar a pensar em trabalho, estar abstraído, estou focado no exercício. A mesma coisa quando vou correr, quando vou jogar futebol, quando estamos com grupos de amigos, acabamos sempre por também ter acesso a redes e acabamos sempre por fazer algumas coisas, mas mais nesse sentido, né, do desporto. E depois saber também ter os seus momentos de lazer. Ver os meus filmes, ler os meus livros, ler as minhas séries e nesses momentos tentar abstrair completamente. Exatamente. Muito bem. Porque já estamos assim quase a entrar para a reta final. Como é que depois assim o Nuno parece ser um daqueles líderes, pessoas assim discretas, mas sendo uma pessoa que também aprendeu e evoluiu muito na base de referências, muito trabalho árduo, muita aplicação. Como é que se ocupa nos dias de hoje de mentorear outras pessoas, partilhar as suas experiências, como é que as pessoas podem aprender mais de si, saber mais de si? Eu costumo ir muitas vezes a vários eventos de networking. Muito bem. Infelizmente a minha vida é corrida, é uma vida bastante ocupada. E durante a semana, de segunda a sexta, eu não paro todo dia, tenho sempre uma agenda bastante ocupada, mas tento sempre despender algum caminho para esses eventos de networking. Sou muitas vezes convidado para participar de eventos como júri, como mentor, mas também, muitas vezes, há pessoas que, tal como eu, são atrevidas e mandam uma mensagem a perguntar como é que eu posso fazer isto, ou como é que posso... E eu gosto desse tipo de pessoas porque são pessoas que de facto vê-se que têm interesse em prosperar, né? Que o seu negócio vá para a frente. São pessoas que estão a correr atrás. E quando eu identifico uma pessoa dessas, tento sempre potenciá-la.
por exemplo, nós, através dessas iniciativas que eu vos falei, da Xonguila, do Compra Nosso, nós já ajudamos a potenciar inúmeros negócios aqui em Moçambique. Inúmeros. Nestas 53 edições que nós fizemos de revistas, todos os meses nós metemos 2 ou 3 negócios de pessoas que nós achamos que estão a fazer alguma atividade com qualidade e ajudamos a potencial. E também, ao mesmo tempo que nós vamos tendo essas conversas, vamos também partilhando as nossas dores, ouvir aquilo que... E explicar às pessoas como é que as pessoas poderão ajudar a melhorar o seu negócio. É engraçado que nós comemos aquilo que nos agrada visualmente. Eu chegar a um restaurante e ver que o seu prato é um prato bonito, eu vou perguntar, que prato é aquele? O que é aquilo que está naquela mesa? E a próxima vez que eu for, olha, aquele prato que eu vi daquela vez era um prato interessante. E nós, por exemplo, na estratégia de comunicação, e as empresas ligadas à comunicação têm que preparar os negócios com esse tipo de comunicação, que seja apelativo ao mercado visualmente. Né? Portanto, isso é logo uma maneira imediata que a pessoa tem que ter. Depois ajustar também o teor da sua comunicação ao seu negócio, ao mercado, ver as pessoas. Portanto, algumas dicas que nós vamos dar porque nós conhecemos, né, o mercado, mas que vamos dando através destas ferramentas todas que eu disse. Né? Nós no Compra Nosso já tivemos mais de 1000 pequenas empresas e negócios inscritos em que obtiveram formações, que obtiveram uma série de skills que foram ganhando, tanto através deste programa de formações, como também nossos diretos, né? E através de dicas de imagem. Portanto, eu vou tentando, através do tempo e das plataformas onde estou envolvido, partilhando o conhecimento e aquilo que fui adquirindo ao longo da vida. Muito bem. E nestas oportunidades que tem de partilhar algum conhecimento ou experiência ou expertise para estes que o veem como referência, como mentores, como é que lhes transmite a gestão de expectativa no que concerne à rapidez com que, principalmente as gerações mais novas, têm de quererem ver os resultados a refletirem-se nas suas atividades mais rápido versus a questão da curva da aprendizagem? Como é que transmite e como é que recebe? Mas é difícil, porque todos nós, infelizmente, queremos resultados imediatos. E é muito difícil. Num adolescente, num jovem, alguém que está a começar, tem aquela esperança na flor da pele, a querer fazer os seus negócios e a ser... Eu lembro-me quando eu abri a minha empresa. Atenção que isso não é só nas pessoas jovens. Certo. Eu, quando abri o primeiro negócio, lá em Portugal, essa tal agência de comunicação, nós não tínhamos um balcão. Não tínhamos um balcão. Uma agência de comunicação não necessita ter um balcão. Não é um sítio onde não é uma mercearia, onde as pessoas vão e há um produto, compra. Não é esse. Tipo, nós tínhamos um estúdio de fotografia, tínhamos um estúdio de som, tínhamos várias mesas, tínhamos secretárias, computadores, mas não tínhamos um balcão. Eu lembro-me que isso, em algumas pessoas ali da zona, fazia muita espécie. Mas vocês, que tipo de negócio é que vocês fazem? Vocês não vendem nada. Nós não vendemos, nós vendemos nossos serviços, mas eles não entendiam, não percebiam muito bem. Isso também tem a ver com a expectativa que estava a falar. Também é outro tipo de expectativa, mas no que diz respeito aos jovens, tudo faz parte de um processo. Roma não foi construída num dia, as coisas têm que ser, um prédio não nasce feito, uma árvore não nasce grande. Portanto, as coisas têm que seguir o seu rumo natural. Claro que há vias e nós hoje em dia, cá em Moçambique, já começamos a ter algumas vias que aceleram este procedimento. Já começamos a ter alguns financiamentos, os bancos já cedem alguns empréstimos, já temos essas sessões de mentoria, programas de incubação. Portanto, há 20 anos atrás nós não tínhamos isto. E aquelas pessoas e nós notamos que aqui o nosso ecossistema está a evoluir. Nos últimos 10 anos houve uma diferença, surgiram muitos negócios, surgiram muita coisa. Portanto, mostra que há um trabalho geral que está a ser feito bastante interessante. Mas é isso, basicamente. Eu penso que as coisas levam o seu tempo e é preciso saber perceber isso, tentar ir buscar algumas ferramentas que nos ajudarão a potenciar mais o nosso negócio, né? E acelerar para ter estes tais ganhos mais rápidos dentro dos possíveis, né? Dentro dos possíveis, mas é isso, tudo demora o seu tempo. E é preciso saber gerir essas expectativas, explicar e até às vezes partilhar
a nossa experiência, próprias, mostrar, olha, eu próprio tive essa dificuldade. Tu estás a olhar agora para a Shonguila e dizes, uau, mas se calhar nem sempre foi assim, não é? E nem sempre foi assim. E é bom partilhar esta informação e ouvir de outras pessoas que fazem para ver que não foi assim. E se formos a ver grandes casos de sucesso, por exemplo, estamos a falar há bocado do Steve Jobs e do Amazon, foi feito o escritório deles inicial era numa garagem. Era uma garagem e hoje é o tipo das pessoas mais ricas do mundo, não é? Portanto, as coisas demoram o seu tempo. Mas nós estamos abertos sempre a partilhar dicas, experiências e ouvir o empreendedor e dar-lhes também um pouco a beber da nossa experiência. Muito bem. Nuno, muitíssimo obrigado por este tempo que concedeu-nos para partilhar esta trajetória, esta caminhada. Nós desejamos os maiores sucessos, né? Continue com esta força fora do comum. E que tudo os corra bem, permitindo também que possam materializar todos os seus sonhos. Estas edições encontram disponíveis nas nossas plataformas Facebook, Antônio Sende_Oficial, no nosso canal YouTube, Antônio Sende_LDA e no nosso aplicativo Elo App. Um abraço, luz, até breve.